seja bem-vindo. Nós estamos no último vídeo, infelizmente, da história de José. Se você está nesse último vídeo e não está entendendo nada dessa história ou não assistiu os vídeos anteriores, eu te convido a ir lá assistir um por um, que cada trecho dessa história de José tem muita relevância para esse desfecho final. Então vamos encerrar essa história. Após tantas provas, José havia ficado muito satisfeito, conforme a gente viu no vídeo anterior, e ele decide se revelar aos seus irmãos. Naquele momento, José, chorando, se revelou, dizendo: olha, eu sou José. E José ali chorava tão alto, mas tão alto, que os egípcios puderam escutar. A fofoca correu, a notícia foi parar nos ouvidos do faraó. Mas daqui a pouco a gente explica o que o faraó achou de tudo isso. Seus irmãos, nesse momento, ficaram mudos, estáticos, sem ter reação. Porque imaginem, a não ser Benjamim, que era muito amável com José, seus irmãos ali, eles tinham uma certa inveja deles, né? Causaram todo um sofrimento a José. E eles se arrependiam muito, só que eles não imaginavam que José pudesse estar na presença deles ou que José pudesse estar vivo. E aí, naquele momento, eles temeram, eles tiveram medo, vergonha, arrependimento diante de José, por tudo que eles fizeram José passar. Então, eles nunca se esqueceram do que eles fizeram, a consciência deles pesava o tempo todo sobre isso, e eles não sabiam a reação de José diante de tudo aquilo. Mas, naquele momento, José o chama bondosamente e diz: olha, Deus permitiu com que o que vocês fizessem fosse usado para que salvássemos muitas vidas. Eu pude, através disso, salvar a vida do nosso povo e desse povo aqui também, a sobreviver da fome. Então, Deus, ele transformou tudo que aconteceu em algo bom. Eu perdoo vocês. E naquele momento, os irmãos ali suplicaram o perdão de José, choraram, imploraram, mostraram para José o quanto eles estavam arrependidos por tudo que eles fizeram. E José, então, imediatamente os perdoa, os abraça, e a gente tem aquele momento ali emocionante entre ele e seus irmãos. Só que José se lembrou do seu pai, e ele quer muito ver o seu pai, e ele sabia que seu pai já era mais velho, né? Para uma pessoa de idade é muito difícil sobreviver ao tempo. Então José tinha pressa para reencontrar seu pai, ainda mais diante da fome que se alarmava, né? Seu pai estava lá esperando os suprimentos. Então José pede que seus irmãos voltem imediatamente e voltem trazendo Jacó, para que Jacó possa então morar ali com eles, com todos eles ali, né? E assim sobreviver à terrível fome que ainda assolaria por alguns anos. E assim os irmãos foram todos, né? Chegando até a sua terra, chegando até Jacó, eles lhe contaram tudo que havia acontecido, contaram sobre José e também fizeram questão de contar o que eles haviam feito, contar sobre a mentira. E diante de tudo que havia acontecido, da forma com que Deus permitiu que o desenrolar da coisa acontecesse, Jacó, ele imediatamente perdoa seus filhos e ainda assim os abençoa, né? Não guarda nenhum rancor, nenhum sentimento pelo que eles fizeram. E ali eles se organizam e eles vão, né, ao encontro ali de José. E eles ali levaram tudo que eles tinham. Levaram empregados, levaram os animais, levaram as coisas, todos os pertences das mulheres, filhos, levaram tudo e foram. No caminho de volta, chegando ali perto do Egito, José não se contém e ele vai imediatamente ao encontro do pai. E eu imagino que esse encontro foi emocionante, porque José finalmente pode ver o seu pai que sofreu tantos anos, Jacó sofreu tantos anos pela morte de José, agora pode se despedir dele ainda em vida, né? Reencontrando. E assim, a gente falou ali que o faraó ficou sabendo do que havia acontecido, né? A notícia rodou e ele ficou sabendo. E o faraó, ele tinha muita gratidão por tudo que José tinha feito. E ali ele não hesitou em dizer: olha, tá tudo bem, traga a sua família, com certeza eu os recebo aqui. E ali ele separou uma região, né, para que a família de José pudesse ficar numa região do Egito. E ali eles ficaram, se instalaram, né, e foram morar lá. Jacó, ele teve a oportunidade de abençoar de José, de abençoar seus filhos, que eram Manassés e Efraim. Abençoou também os seus outros filhos, e assim José faleceu.
José, ó, Jacó faleceu, pai de José faleceu, que é Jacó. Jacó faleceu e José, os irmãos, eles temiam um pouco de como seriam as coisas depois que Jacó falecesse, de como seria o tratamento de José. Será que tudo que ele estava fazendo era tão somente enquanto o pai estava em vida? Mas não. Mesmo com a morte de Jacó, José permaneceu sendo amável, cuidando dos seus irmãos, né, tratando com todo carinho e respeito. E assim, José morre aos 110 anos. E aí vocês sabem que a gente aqui no canal tem outro compilado de vídeos que conta uma outra história que é sobre Moisés. E eu queria só aproveitar e fazer um gancho entre as duas histórias. Como você sabe, pela fome, José e sua família se instalaram no Egito. E aí, Jacó, ele tinha muito interesse em não ficar no Egito, em voltar para a terra prometida que Deus havia de dar a ele. E assim, a gente você pode ver através da história de Moisés, que foi a primeira história que nós contamos aqui no canal, que Moisés tira o povo do Egito. Até então era mil maravilhas viver no Egito, porque eles eram bem cuidados pelo faraó. Mas José morre, outros faraós assumem, outras pessoas assumem, que sabem da história dele, sabem, mas não se importam, não o valorizam assim. E aí aquele povo ele começa a sofrer. Que aí a gente entra na história de Moisés, que vai fazer o resgate desse povo. Então eu te convido, se você ficou curioso para saber como é que continua a história desse povo de Israel, que é a descendência de Jacó dentro do Egito, eu te convido a assistir os nossos vídeos aqui do canal da história de Moisés, que você vai entender como é que eles se mantinham lá e como eles saíram de lá e foram para a terra que Deus prometeu. Então, encerramos a história de José e até a próxima. Tchau, tchau!